Nós vamos ver de forma mais clara nas próximas aulas de que forma a nossa doutrina a respeito da fé nos leva a uma boa prática cristã, de que forma a virtude da fé é bem exercitada na nossa vida cristã. Nós vimos, irmãos, na nossa segunda aula, que a fé troca a autodependência pela dependência de Deus. Nós vimos tanto na primeira quanto na segunda aula. Na primeira aula nós vimos o problema da incredulidade, o quanto os homens costumam depender só de si para viver. E na segunda aula nós vimos que a fé nos faz fazer o contrário. Nós deixamos de depender de nós e passamos a olhar para Deus. Olhamos para Deus e dependemos dele. E a nossa fé então é uma fé exclusiva nesse sentido. A fé salvadora é uma fé que olha apenas para Deus e para nada mais. Então, a fé salvadora tem um objeto muito claro. E nós vimos que o valor da fé não está na própria fé em si, naquilo que Deus nos dá, mas sim no objeto da fé e naquilo que ela recebe. O que faz com que a fé seja verdadeira e proveitosa para nós? Para quem nós estamos dirigindo essa fé? Em que essa fé é baseada? Ela é baseada nos méritos de Cristo, ela olha unicamente para Deus e ela nos faz receber esses benefícios de Cristo Jesus. Outras fés não são fés verdadeiras, não são fés salvadoras. Então o valor não está na fé em si, mas naquilo que ela olha. Por isso, o que a fé tem como seu principal exercício é contemplar a Deus. E de que forma nós contemplamos a Deus pela fé? Unicamente por meio de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, que é o nosso mediador, nós olhamos para Deus o Pai, nós olhamos para Deus o Espírito Santo, nós olhamos para a divindade e assim exercemos a nossa fé. Então, como a nossa pergunta diz, o principal exercício da fé é a contemplação da glória de Cristo. E nós vamos ver o que isso significa. O texto começa com uma citação de John Owen, que ele fala sobre essa realidade. Como nós já temos visto, John Owen foi um pastor reformado antigo. Ele não era propriamente presbiteriano, ele era de uma igreja congregacional, mas a doutrina dele é muito similar à nossa doutrina. E ele escreve sobre isso dizendo: o que é essa formosura do Reino dos Santos? Ele está citando aqui um texto de Isaías que fala que nós vamos contemplar a formosura do Reino. Não é que Deus está nele, ou seja, em Cristo Jesus, e ele é o grande representante da sua glória para nós. É Cristo quem nos traz a representação da glória de Deus como mediador. Portanto, na contemplação dessa glória consiste o principal exercício de fé. E quem pode declarar a glória deste privilégio que nós, que nascemos nas trevas e merecemos ser lançados nas trevas profundas, sejamos transladados para esta maravilhosa luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo? Aqui ele fala sobre o quão gloriosa é essa visão e contemplação de Deus por meio de Cristo. Nós não merecíamos ver a luz, porque nós vivíamos em trevas, e por isso deveríamos sim ser lançados nas trevas profundas, mas nós somos transportados para a maravilhosa luz do conhecimento da glória de Deus. De que forma? Na face de Cristo Jesus. Nós temos visto, irmãos, que nós como cristãos não vivemos pela vista. A nossa fé é aquilo que motiva a nossa vida hoje. Nós não vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo materialmente, fisicamente, mas pela fé nós contemplamos a Ele. Alguém lembra aqui 2 Coríntios 5, verso 7, por favor? 2 Coríntios 5, 7. Muito claro, não andamos por aquilo que nós vemos. Nós não confirmamos a nossa vida cristã à luz daquilo que nós contemplamos visivelmente. Mas o que motiva é a nossa fé, ou seja, a convicção das coisas que não são vistas, mas nós as contemplamos e recebemos pela fé. Dessa forma, como nós contemplamos a glória de Deus na era vindoura, quando aí nós o veremos fisicamente? Justamente contemplando a Cristo hoje, como Ele é nos revelado pela fé. Ou seja, nós esperamos sim o momento em que nós vamos ver a Deus face a face. Nós esperamos o dia em que teremos a Cristo Jesus física e visivelmente diante de nós. Só que o meio que Deus estabeleceu para que isso aconteça é que nós o contemplemos hoje pela fé, para que nós meditemos de quem é Cristo Jesus, naquilo que Ele fez e faz por meio dos olhos da fé. A fé que é justamente esse órgão de apropriação pelo qual nós contemplamos a Cristo Jesus. E essa fé que contempla a glória de Cristo é o que motiva a vida cristã. Lembre-se, a fé não é simplesmente um momento inicial da nossa vida cristã. A fé é um exercício diário e contínuo
que precisa ser diariamente atualizado, como nós vimos em outras lições. E tem dois textos bíblicos que eu queria citar que falam sobre isso. Romanos 1,17, se alguém puder abrir e ler, por favor. E 2 Coríntios 3,18. Romanos 1,17 e 2 Coríntios 3,18. Pode ler o próximo também, por favor? Próximo versículo. O justo viverá por fé. Então, o primeiro versículo diz que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé. Ou seja, não é uma fé como um ato específico do começo da vida cristã, mas conforme Deus nos vai concedendo a fé. A fé que é um dom de Deus que vai sendo exercitado dia a dia. E aí o próximo versículo diz o quê? Que o justo viverá pela fé. A fé motiva toda a vida cristã. É justamente essa contemplação da glória de Cristo que motiva a vida cristã. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Observe que uma expressão muito parecida vai essa aqui. No texto de Romanos, o texto diz de fé em fé. Aqui ele diz de glória em glória, ou seja, na medida que nós contemplamos a Cristo como de por um espelho, nós somos transformados de glória em glória, diariamente, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, o que é? Pois não. Essa questão de glória em glória, eu marquei que eu não entendi o que é esse glória em glória. É o processo de santificação. Qual que é a ideia? O objetivo final da nossa salvação é a glorificação. Então, à medida que nós somos santificados, nós estamos nos aproximando dessa glorificação. Então, é como se a cada dia eu me tornasse um pouco mais glorioso, um pouco mais santo, até chegar no final, na medida da glorificação perfeita da imagem de Cristo Jesus. Esse glória não quer dizer glória pela minha vida. Não é glória pessoal. A ideia é justamente de um corpo glorificado à imagem de Cristo. Qual que é a ideia? Todos os cristãos almejam uma glorificação. A glorificação no qual eles manifestam a glória de Cristo. Por quê? Porque ele se torna semelhante a Cristo. Então essa glória é a glória de Cristo em nós. Essa glória então é eu me Revestir de Cristo Jesus. Isso. Eu me montando segundo a vontade. Perfeito. É isso mesmo. Exatamente. Não, é a glória de Deus. Isso aí. Então, nesse sentido, o que é a fé atual que nós temos visto? É aquela que se apega diariamente a Cristo e que o contempla diariamente. Todos os dias, então, nós somos chamados a exercer essa fé que nos foi dada por Deus. Uma fé que contempla a Cristo Jesus. O que não acontece com os ímpios. Os ímpios, envoltos em incredulidade, aquilo que nós vimos na nossa primeira aula, têm o rosto coberto para não verem a glória de Deus em Cristo. Eles não compreendem as coisas espirituais. Nós vimos a fé não pode ser experimentada de forma natural, mas nós experimentamos na ordem sobrenatural. Apenas quando o Espírito Santo aplica em nós essas realidades é que nós somos capacitados a crer. O que não acontece com os ímpios. Nesse texto que nós lemos de 2 Coríntios 3,18, essa é a ideia. Os ímpios têm o rosto vendado, mas Deus tirou esse véu dos nossos olhos para que nós contemplemos a Cristo Jesus. E como eu disse, esse contemplar não é algo restrito à nossa conversão, ou algo que é apenas reservado para o futuro. É claro que a plenitude dessa contemplação é apenas agora, mas Deus nos concede a graça de anteciparmos de alguma forma, como que um antegosto dessa glória, ao contemplarmos diariamente a Cristo Jesus. Essa realidade, apegada à nossa alma, nos faz considerar o porquê e como vivemos. Ou seja, quando nós deixamos de olhar para nós, quando nós deixamos de depender de nós, quando nós deixamos de ter fé em nós, ou seja, incredulidade em Deus, então nós consideramos diariamente o porquê e como vivemos à luz da glória de Cristo Jesus. E aí, o segundo parágrafo fala que Satanás cega os incrédulos. sim, Aí seria a questão desses incrédulos são aqueles que não foram escolhidos por Deus. isso. Na verdade, toda a raça humana seria incrédula antes de que Deus concedesse a fé. Aqueles que permanecem nessa incredulidade são os que não foram escolhidos. Nós, que antes éramos cegos, agora temos o rosto desvendado pela graça de Deus. Certo? Mas uma citação do Owen aí, o que ele fala? Que o efeito mais pernicioso,
ou mais problemático, o mais nocivo da descrença sobre a pregação do Evangelho, é que juntamente com a influência do poder de Satanás, cega os olhos da mente dos homens para que não vejam esta glória de Cristo, e com isso perecem eternamente. Então o grande problema da incredulidade é essa cegueira para ver a glória de Cristo, é rejeitar a glória de Deus que é manifestada e revelada em Cristo Jesus. E aí a pergunta que nós devemos fazer é se você já parou para refletir sobre a glória de Cristo. Você que é cristão, que recebeu de Deus o dom da fé, você já refletiu sobre a glória de Cristo Jesus? Talvez você já tenha refletido na sua vida, mas hoje, você já refletiu sobre a glória de Cristo Jesus? Hoje, essa reflexão nós vimos deve ser diária. Nós, como cristãos, somos chamados a diariamente refletir e contemplar a glória de Cristo Jesus. Observe o que o autor do nosso texto diz na página 70. A maioria dos cristãos hoje não ignora apenas as verdades essenciais da pessoa e da obra de Cristo de forma absurda. Além de ignorar essas coisas, ele diz que o estudo sólido e intenso de Cristo, com a dedicação da alma, permanece ausente da vida de muitos cristãos hoje. Igrejas falham no anúncio acurado das riquezas insondáveis de Cristo, a imagem visível do Deus invisível. Então vejam quantos problemas são envolvidos aqui. Os cristãos que são chamados a contemplar diariamente a Cristo pela fé ignoram as verdades da pessoa e obra de Cristo diariamente. Cristãos que nesse sentido não vivem como cristãos. Se nós somos chamados cristãos, nós não somos chamados para ser cristãos apenas nos momentos em que nós estamos na igreja, mas nós somos chamados a contemplar a Cristo diariamente pela fé. Mais do que isso, muitas igrejas falham em anunciar essas coisas. Ao invés de anunciar a glória de Cristo Jesus revelando o Pai, anunciam tantas outras coisas que substituem a fé verdadeira, a fé genuína em Cristo Jesus. Um grande problema que nós vemos acontecer diariamente. A triste realidade é que nós negligenciamos o exercício principal da fé, que é contemplar a Cristo e recebê-lo pelo menos com Ele. E quando nós deixamos de contemplar a Cristo pela fé, quando nós deixamos de meditar na pessoa e na obra de Cristo diariamente, o que isso gera em nós? Tribulações, desespero, apatia, descompromisso e a queda em diversas tentações. Esse é o resultado natural da vida de alguém que não contempla a Cristo pela fé. Porque ao invés de ser moldado ou moldar a sua vida à luz de Deus governando todas as coisas, deixa muitas vezes que a incredulidade fale mais alto. Não a fé em Cristo, mas a fé em mim. Não a fé em Cristo, mas a fé nas pessoas, nas coisas. Nós trocamos Deus por outros deuses e não o Senhor, justamente porque nós deixamos de considerar a Cristo e contemplá-lo pela fé. Olha o que Owen diz mais uma vez. Se nos esforçássemos nesse dever, nesse exercício da fé, a caminhada de nossa vida diante de Deus seria mais doce e agradável para nós. Nossa luz e forças espirituais seriam aumentadas todos os dias. Representaríamos mais a glória de Cristo em nosso viver e no caminhar do que normalmente fazemos. E a própria morte nos seria muito bem-vinda. É o texto que diz aí no livro que nós lemos. Observe quantas coisas são envolvidas aqui em contemplar a glória de Cristo. Nós teríamos uma vida mais doce e agradável quando nós deixarmos de contemplar a nós e passarmos a contemplar a Cristo. De que forma? Nós teríamos forças espirituais aumentadas todos os dias, porque nós meditaríamos e nos exercitaríamos na pessoa e na obra de Cristo. Nós representaríamos mais a glória de Cristo, porque, como o presbítero Joey disse, nós seríamos transformados à imagem de Cristo. Nós seríamos moldados à luz daquilo que nós contemplamos. Isso tem muito a ver com aquilo que Cristo disse, que os olhos são como que a janela da nossa alma. Aquilo que nossos olhos se exercitam, meditam, é aquilo que vai nos alimentar por dentro. Se aquilo que eu contemplo não é a Cristo, mas são tantas outras coisas, eu vou ser cheio de todas essas outras coisas, e não de Cristo. Mas se eu posso contemplar a Cristo Jesus pela fé diariamente, eu vou estar mexendo em Cristo Jesus. Eu vou ser mais parecido com o que Ele é. E assim, representarei mais a sua glória no meu viver e no meu caminhar, mais do que aquilo que nós normalmente fazemos. E por fim, a própria morte nos seria muito bem-vinda. Uma frase forte para nós considerarmos: quando que a morte pode nos parecer bem-vinda? Mas é isso que a contemplação da glória de Cristo nos faz. Por que tantos cristãos vivem desesperados no meio das lutas? Por que há tantos cristãos que temem a morte? Talvez você deve ter visto alguns cristãos que no meio de morte estão desesperados, não sabem o que fazer. Por que essas reações acontecem? Justamente porque nós não contemplamos a glória de Cristo Jesus. Cristo, quando esteve ele mesmo face da morte, expressou fé em Deus e o desejo que ele tinha para o seu povo. Alguém lê para mim, por favor, João 17, 24?
Observe a reação de Cristo diante da morte. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que descem, para que vejam a minha glória e me confiança, e vejam a minha glória e me conferiram, porque me amaste antes da fundação do mundo. Veja quantas coisas estão envolvidas aqui. Cristo estava a poucos dias da sua morte na cruz, e de lá ele encontraria o Pai, estaria à direita de Deus. Qual que é o desejo de Cristo aqui? Mesmo ele estando nos céus à direita de Deus, ele quer que seus filhos, seus escolhidos, estejam com ele. Qual o objetivo? Que vejam a sua glória. O desejo de Cristo é que onde quer que eles estejam, eles vejam a glória de Cristo, até o momento em que eles estejam também na presença de Cristo. O que muitas vezes inclui a morte, incluiu para esses discípulos. Para que esses discípulos estivessem na presença de Deus, foi necessário que eles passassem pela morte. Talvez você já tenha lido aquele texto do Salmo 116, que fala que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Observe qual que é a visão que Deus tem da morte dos seus santos. É algo precioso. E por que para nós é algo que nós tememos? Porque morrer para nós é algo que nós queremos fugir. Talvez você já tenha visto até alguns cristãos de forma supersticiosa ouvem falar de morte e batem 3 vezes na madeira. Meu Deus, Deus me livre. Por que nós tememos a morte? Observe como Cristo reagiu à morte. Ao invés de ficar lamentando, desesperado diante de Deus, ele confiou que diante da morte ele estaria junto com o Pai. E o desejo é que nós estejamos com ele também. Então, com essas palavras, Cristo nos ajuda a lidar com a morte. Quando nós contemplamos Cristo e a reação que ele teve diante da morte, nós deveríamos mudar também a forma como nós enxergamos a morte. Como que Cristo quer a morte? Apenas um meio para nos fazer contemplar plenamente sua glória, começando agora. Nós antecipamos a glória de Cristo quando nós o contemplamos pela fé, mas em última instância nós esperamos vê-lo face a face. E a morte veio para isso. Não tem, porque a não ser que Cristo volte hoje, esse é o meio que estabeleceu para isso. E por que a gente teme a morte? Por que a gente fica tão desesperado diante dessas coisas? Ou porque muitas vezes nós sofremos tanto diante da morte de algum cristão, parente nosso? É claro que nós nos entristecemos pela perda, pela separação momentânea. Mas para nós deveria ser um motivo de grande alegria ver os cristãos junto ao seu Senhor. Eu me lembro de um convite de funeral que uma vez o professor nos mostrou, e o convite dizia assim: não venha para o funeral com vestes escuras, vamos celebrar a presença do nosso irmão com Deus. Essa é uma expressão de alguém que tem fé, de uma família que compreende o significado da morte. Por quê? Porque contemplaram a glória de Cristo Jesus. Observe o que diz o Catecismo de Heidelberg a respeito da morte e da vida. Qual é o seu único fundamento ou sua única certeza na vida e na morte? O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo, quer na vida, quer na morte. A Ele pertenço corpo e alma na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Se nós refletirmos nessa verdade, para nós nem a vida nem a morte fazem tanta diferença, porque quer morramos, quer vivamos, somos o Senhor. É isso que a Escritura nos mostra. Quer estejamos com Ele pessoalmente, ou quer estejamos aqui, em tudo pertencemos ao Senhor. E a morte será justamente o meio pelo qual nós vamos nos encontrar com Ele. Nossa função diz a mesma coisa. Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vêm à corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas do mais alto dos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos. Isso é ruim para nós, irmãos? Sim ou não? Isso é ruim? É ruim? Será aperfeiçoado em santidade? Não é isso que nós queremos? É ruim sermos recebidos nos mais altos céus, vendo a Deus face a face? Não é isso que nós mais almejamos? Se nós almejamos essas coisas, por que nós temos medo da morte? Justamente porque nós não contemplamos a glória de Cristo pela fé. Porque se nós não contemplamos hoje a glória de Cristo pela fé, nós não temos o desejo de ver a face de Deus em glória pessoalmente. E por isso nós tememos a morte. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 85. A morte, sendo o salário do pecado, por que não somos justos livrados dela? A gente pode se perguntar: olha, a morte é o salário do pecado. Se nós já somos justificados, por que nós temos que passar pela morte, já que os pecados são perdoados em Cristo? Observe que os nossos
símbolo de fé livre. Os justos no último dia serão libertados da própria morte. E no ato de morrer, estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, embora morram, contudo, vem isto do amor de Deus. Ou seja, a morte dos cristãos vem do amor de Deus. Com qual objetivo? Para os livrar perfeitamente do pecado e miséria e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo agora, no qual eles imediatamente entram. Contemplar a glória de Cristo nos leva a todas essas coisas. Nos leva a refletir, inclusive, sobre a bênção que é a morte na vida dos santos. Observe o que contemplar a glória de Cristo faz para nós. Vai totalmente na contramão daquilo que os homens pensam hoje. Quantas pessoas por aí vivem desesperadas com relação à morte, tendo de todas as formas fugir da morte, mas a morte para nós vem do amor de Deus. Até mesmo a nossa morte faz parte do plano de Deus para nos aperfeiçoar e nos fazer parecidos com Cristo Jesus. Nesse sentido, Cristo quer que nós desfrutemos da plenitude da sua glória. Mas a grande verdade é que nós não queremos isso. Nós não queremos, muitas vezes, aquilo que Deus deseja para nós. A nossa vontade é uma, a de Deus é outra. E por isso nós vivemos muitas vezes frustrados. Vivemos em desespero, porque não contemplamos aquilo que é a vontade de Deus para nós, em Cristo. Nós não percebemos o quanto nós somos abençoados por Deus, no fato de Ele nos conceder iluminação do conhecimento da glória de Deus, em Cristo. Veja que grande privilégio nós temos. Ele nos dá a graça de hoje contemplarmos a glória de Cristo, antecipando um pouco aquilo que nós veremos na glória. Alguém lembra por favor? 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa é a grande bênção que nós temos. O fato de que nós estávamos em trevas e Ele brilhou a sua glória em nosso coração, nos iluminando para o conhecimento da sua glória na face de Cristo Jesus. Essa é a principal bênção que nós temos. O fato de que nós éramos ignorantes, mas agora conhecemos a Cristo. O fato de que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora vivos, de forma que até mesmo a morte não nos separará de Deus, pelo contrário, é usada por Ele para nos aproximar dele. Por isso, muitas vezes nós deixamos de apreciar as bênçãos de Deus pelas quais Ele nos comunica a glória de Cristo. O fato de que nós não contemplamos a Cristo pela fé, o fato de que nós deixamos que a nossa vida seja fundada pela nossa fé em nós mesmos ou em outras coisas, nos faz ignorar a palavra de Deus, os sacramentos, a oração, a comunhão dos santos, as próprias tribulações e a própria morte, coisas que Deus nos usa para nos aperfeiçoar e nos fazer ver mais a glória de Cristo Jesus. É por meio desses instrumentos que Deus nos comunica a glória de Cristo. E se nós não contemplamos diariamente a glória de Cristo, nós desprezamos essas coisas. Para nós é indiferente ouvirmos ou não a palavra de Deus, é indiferente participar dos sacramentos. Nós não oramos, vimos isso na nossa primeira aula, o problema da incredulidade. Por que nós não oramos? Se a oração é nós orarmos com o próprio Deus. Justamente por isso, nós somos incrédulos e não contemplamos a glória de Deus em Cristo. Por isso desprezamos os bens de graça. Por isso desprezamos a comunhão dos santos, a reunião da igreja. Por isso nós não vemos as tribulações como meios que Deus estabelece para nos aperfeiçoar e ficamos desesperados no meio delas. Por isso tememos a própria morte. Porque aquilo que nós desejamos não é o que Cristo deseja. Porque nós não moldamos a nossa vontade àquilo que Cristo deseja para nós. Porque nós não contemplamos a Cristo Jesus. Essa é a grande realidade, infelizmente, dos nossos dias. Portanto, todos os que somos espirituais tenhamos essa mentalidade. Façamos uso desse privilégio que é ver a glória de Cristo com alegria e sejamos encontrados no cumprimento desse dever contingência. Pois tanto contemplar assim a glória de Cristo, é tanto o nosso privilégio quanto o nosso dever. Os deveres da lei eram fardo do jugo, mas os do Evangelho são privilégios e vantagens. Contemplar a glória de Cristo para nós não é apenas um privilégio, é de fato também um privilégio, mas também um dever. É o meio que Deus estabeleceu para que no futuro nós contemplemos a glória de Deus. Nós costumamos ver essas coisas como contraditórias. Deveres para nós muitas vezes parecem pesados. Tem até coisas que nós gostamos de fazer, mas quando a gente descobre que é uma obrigação, a gente desanima. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que não é esse o pensamento de Deus. Nós devemos ser deleitosos ou ter privilégio nas coisas que Deus nos manda fazer. Devemos obedecer a Deus com alegria e satisfação no nosso coração. A mesma coisa vale para contemplar a glória de Deus.
privilégio para nós, sem dúvidas, o maior de todos eles, mas é ao mesmo tempo um dever que todos nós, como cristãos, devemos exercer. Os homens não são tão vaidosos ao ponto de esperar habilidade e entendimento no mistério de uma arte ou ofício secular, sem o uso diligente dos meios pelos quais ele pode ser alcançado. O que ele está falando aqui? Quando os homens exercem seu trabalho secular, nenhum deles é tão prepotente ou vaidoso ao ponto de pensar que ele pode exercer esse ofício sem preparação, ou sem o devido entendimento ou estudo, certo? Para que um ofício seja feito, há meios pelos quais ele deve ser feito. Então as pessoas utilizam esses meios para chegar no fim, correto? Qualquer um faz isso no seu trabalho. E suporemos que podemos nós, cristãos, ser providos de habilidade e sabedoria espiritual neste sagrado mistério, sem a diligência no uso dos meios destinados por Deus para alcançá-lo? Observe a analogia que ele faz aqui. Na vida secular, nós utilizamos meios, preparação, para exercermos aquilo que é nosso ofício. Na vida cristã, Deus estabelece meios para isso também, para que nós exerçamos a nossa vida cristã, a piedade da forma como Ele estabelece. E por que nós negligenciamos esses meios? Ele nos dá meios, citamos alguns, palavras, sacramento, mas ele diz que o principal deles é a oração fervorosa. Pela oração, nós exercitamos a contemplação da glória de Cristo. Mas nós somos negligentes na oração. Todos nós. Negligentes na prática da oração. Quando muito oramos quando acordamos, oramos na hora da refeição, às vezes esquecemos na hora de dormir, já estamos tão cansados pelo nosso dia, oramos rapidamente, sem pensar muito no que nós estamos orando. Imediatamente dormimos. Não fazemos a oração aquilo que ela é, o principal meio pelo qual nós alcançamos a contemplação da glória de Cristo. Somos servos negligentes muitas vezes. Por isso falhamos, como cristãos, em viver na contemplação da glória de Cristo. Por isso ore então com Moisés. O que ele pediu? Que Deus lhe mostre essa sua glória. Ore como um apóstolo, para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados para contemplar. Ore para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê espírito de sabedoria e revelação do conhecimento dele. Encha sua mente com pensamentos e invenções espirituais sobre eles. Qual foi a última vez que você orou por conhecimento de Deus? Por contemplar a glória de Deus? Porque, de fato, às vezes nós oramos menos do que deveríamos, mas o que geralmente faz parte das nossas orações? Nós lembramos, claro, de nós, em primeiro lugar. Sempre oramos por nós. Para que Deus nos livre de doenças, muitas vezes. Para que Deus nos dê uma vida tranquila. Talvez os nossos familiares, pelas nossas necessidades mais imediatas. Mas você costuma orar para que Deus te dê sabedoria, santidade, conhecimento, iluminação, discernimento, compreensão da palavra de Deus, a contemplação e a revelação do conhecimento de Deus em Cristo? Quantas vezes você ora para que a sua mente esteja sempre cheia do conhecimento de Cristo ao longo de todo o dia? Muitos de nós, se não todos, muitas vezes falhamos nisso. Por isso deixamos de contemplar a glória de Cristo Jesus. E vejam a força das palavras do homem nesse sentido. Almas preguiçosas e indolentes nunca obtêm uma única visão dessa glória. O leão no caminho as impede de tentar. É uma referência a um provérbio que fala que o preguiçoso fica em casa porque ele tem medo de um leão que está na rua. Sendo carnais, abominam toda diligência no uso dos meios espirituais, como a oração e a meditação sobre coisas que lhes são incômodas, desagradáveis e difíceis. Ele reconhece que tem muitas verdades da palavra de Deus que não são incômodas. E é para ser mesmo. É assim que Deus nos santifica. Muitas delas são desagradáveis, mexem no nosso ego. Muitas são difíceis. Mas é apenas na meditação dessas coisas que nós somos santificados e alcançamos a visão dessa glória. Meditação não é algo que nós não costumamos fazer. Deveríamos. Há muitos textos das Escrituras que falam que o justo é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Muitas vezes nós associamos meditação com esvaziar completamente nossa mente, como fazem os orientais, por exemplo. Mas não é esse tipo de meditação que as Escrituras nos mandam fazer. Meditar é escolher uma verdade bíblica e ir ruminando essa verdade ao longo de todo o dia. Pensa, de que forma que essa verdade se aplica à minha vida? De que forma que essa verdade me ajuda a identificar o meu próximo? De que forma essa verdade me ajuda a compreender mais quem Deus é? Isso é meditar. É você pegar uma verdade, uma porção das Escrituras e encher a sua mente dela ao longo de todo o dia. Coisa que nós também muitas vezes não fazemos.
Qual foi a última vez que nós ouvimos uma pregação no domingo à noite ou ao longo da semana e continuamos a refletir nela ao longo da nossa semana? Essa era uma prática dos puritanos, como hoje tinha o costume de fazer. Terminava o culto, chegava na janta, sobre o que eles falavam. Não sobre o jogo de São Paulo que acabou de acabar e com certeza perdeu para o Vasco, mas sobre os pontos do sermão que foram meditados. Como que essas coisas dizem respeito à minha vida, como que eu posso vivê-las de melhor forma, como que elas me ensinam sobre a glória de Cristo. Eles meditavam naquilo que eles ouviam. Essas coisas podem ser de boa utilidade para alguns, o meditar na glória de Cristo. Aqueles que são bebês no conhecimento e entendimento espiritual, seja por serem carnais ou por serem preguiçosos na audição, não são capazes desses mistérios divinos. Muitas vezes nós deixamos de compreender os mistérios divinos por causa disso, ou porque nós somos bebês no entendimento espiritual, ou porque nós somos carnais ou preguiçosos até mesmo na nossa audição das coisas de Deus. Alguém lê para mim, por favor, 1 Coríntios 3, 1 e 2? Enquanto isso, outro já abre em Hebreus capítulo 2, versos 12 a 14. Com 1 Coríntios 3, 1 e 2, Hebreus 12 a 14. Eu, porém, irmãos, não costumo falar como aos espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda que poderia suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Observem o que Paulo está falando na igreja de Corinto. Ele disse que não trouxe alimento sólido espiritual para eles, mas simplesmente porque eles eram carnais. Não porque de fato eles eram perdidos ainda nos desejos da carne, mas porque eles viviam como se ainda não tivessem conhecimento de Cristo. Eram bebês espirituais. Hebreus capítulo 5, 12 a 14. Pois, por efeito, quando deveis ser honestos, atentando ao tempo do comigo, eles novamente necessidade de que alguém nos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornaste como se necessidade de leis, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de lei é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o apóstolo está falando sobre os hebreus hoje? Que os hebreus viviam sob diversas falsas doutrinas justamente porque eles eram crianças espirituais. Eles não haviam se tornado maduros o suficiente para receber alimento sólido. No versículo 11 ele disse que eles tinham se tornado tardios em ouvir, ou seja, preguiçosos, e por isso que eles não desenvolviam na fé, e por isso não eram capazes de compreender os mistérios divinos. Cristo quer que nós desfrutemos da plenitude da sua glória, mas na verdade nós não queremos isso. Talvez até digamos que queremos, mas nosso coração muitas vezes não é sincero nisso. Nós não percebemos o quanto abençoados somos em Deus nos conceder iluminação e conhecimento da glória de Deus em Cristo, e por isso deixamos de apreciar as bênçãos de Deus pelas quais Ele nos comunica a sua glória. Aqui retomando aquilo que nós já vimos um pouco antes. Reflita no que residem seus desejos e atenção. Como você tem exercitado a sua mente? Essa é uma pergunta que o autor do livro nos leva a fazer. No que nós temos meditado ao longo da semana? O que talvez tire ou muitas vezes o seu conforto, ou que tem feito parte da sua rotina ao longo da semana? Ele dá alguns exemplos. Contemplando dinheiro, bens, amigos, prestígio. Qual é a sua obsessão? O que tira a sua noite de sono muitas vezes? Trabalho, esportes, música, política, Xbox, Facebook. Pode parecer chocante, mas só quem contempla a glória de Cristo um dia haverá. Por quê? Porque a fé verdadeira não pode ter outro fim, o objetivo além de estar com Ele como objeto da fé. A fé tende ao objeto que é Deus. Ela só será plenamente concretizada quando nós estivermos diante desse objeto. E até que se chegue, nós somos chamados a contemplar a glória de Cristo. E Deus nos dá hoje a graça e o dever de anteciparmos essa visão pela fé exercida diariamente. Mas muitas vezes essas coisas tiram de nós o foco. Dinheiro, bens, amigos, prestígio.
O próprio trabalho se torna muitas vezes o ídolo da nossa vida, e de fato, na nossa sociedade contemporânea, especialmente pós-revolução industrial, o trabalho se torna um grande ídolo para muitas pessoas. Esportes, música, política, isso é muito claro também. Para ambos os lados, aqui não falando apenas de um lado ou de outro, política se torna muitas vezes ídolo de muitas pessoas. Xbox, Facebook, esses vídeos curtos aí que nós muitas vezes passamos horas e horas vendo, que nos trazem nenhum conhecimento verdadeiramente profundo. Vídeos de 15 segundos que então logo passam, nós já nos esquecemos do que eles disseram, que inclusive tem sérios problemas neurológicos, e a gente poderia refletir sobre isso aqui. Coisas que muitas vezes nos impedem de meditar. Inclusive, vou antecipar essa questão. Essa questão dos vídeos curtos é algo extremamente danoso, não só para nós, mas especialmente para as nossas crianças. Deixar crianças observando vídeos curtos, quer seja de Instagram, YouTube, TikTok, causa danos terríveis para a cabeça das nossas crianças e nós também. Antigamente, especialmente na época de João, era muito comum que os sermões passassem de 1 hora, ou chegavam a 1h20. Quem de nós hoje tem a capacidade de prestar atenção por mais de 1h20 em uma pregação, em uma palestra? Praticamente não, irmãos. Justamente por causa disso. Nós vivemos uma época que as informações são tão rápidas que nós não conseguimos meditar e prestar atenção nas coisas. Justamente porque o nosso cérebro foi destreinado para ter longos momentos de atenção. Nosso cérebro está sendo quase que fitado por essas coisas, que nos jogam informações muito rápidas, com talvez muitas cores, com sons que nos hipnotizam e nos deixam carregados com grandes bombas de dopamina por bons momentos que logo acabam. Um grande problema para nós, muito perigoso, e que muitas vezes também nos atrapalha a contemplar a glória de Cristo Jesus. O que então é a fé salvadora? Nós vivemos para contemplar a Cristo e desejamos estar com Ele. E isso deve encher nosso coração e nos suprir a expectativa com delícias diárias. O nosso grande deleite diário deve ser a presença e a glória de Cristo. Alguém lê para mim, por favor, no Salmo 16, versos 2, 5 e 11. Livro do Salmo, Salmo de número 16, versos 2, 5 e 11. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, venham os tu, Senhor, somente. O Senhor é a porção da minha herança e o cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. Tu me farás ver os caminhos da vida, a tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Observe como o salmista enxerga o seu Deus. No versículo 2, ele diz que ele não possui nenhum outro bem a não ser o Senhor. Quem está falando aqui é Davi. Ele era rei de Israel, tinha muitos bens, riquezas, passou também por grandes dificuldades, mas em todas essas coisas ele aprendeu que o único bem que ele tinha não era sua riqueza, não era seu bem que lhe foi tirado em muitos momentos, não eram seus filhos, muitos deles também foram tirados, era tão somente o Senhor. Nós somos capazes de dizer que o Senhor é o nosso único bem, a ponto de que se nós perdermos todos os outros bens, nós continuaremos dizendo isso, não tenho outro bem senão a ti somente. Depois ele diz, o Senhor é a porção da minha herança, e aqui ele está pensando na herança das 12 tribos de Israel, cada um recebeu o seu território. Para ele não era simplesmente aquela terra que ele trazia benefícios, o próprio Senhor era a sua herança. E aí ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, eternamente delícias na presença de Deus. O que traz para ele o deleite verdadeiro não são as alegrias parciais que talvez ele possa ter, é unicamente a presença de Deus, o único lugar no qual há plenitude de alegria. Para conhecermos a Deus, para amarmos seus atributos, seu ser, nós precisamos conhecer a Cristo e amar também seus atributos. Jesus mesmo nos diz, contemplar a Cristo é contemplar o Pai. Alguém lembra de João 14, 9? Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É isso que Jesus nos diz. O meio que ele estabeleceu para nós contemplarmos os ser e os atributos de Deus, para que nós o amemos, é a Cristo Jesus. Nós vemos a sabedoria, o poder, a justiça, a bondade, a misericórdia, a fidelidade e a paciência de Deus na obra de Cristo Jesus. Quando nós meditamos sobre quem Cristo é e o que Ele fez, nós aprendemos tudo isso a respeito de Deus. Por isso precisamos meditar e contemplá-lo
diariamente. Os objetivos dessa glória de Cristo são elevados demais para nós, ou difíceis demais para nós, de tal forma que não podemos nos deleitar por muito tempo, afastando-nos deles com uma espécie de cansaço. Contudo, são da mesma natureza em geral com a nossa contemplação da glória de Cristo no céu, onde não haverá cansaço nem saciedade por toda a eternidade. Nós talvez nos cansemos hoje com algumas coisas relacionadas a Cristo Jesus. Isso é resultado de nós ainda termos o pecado presente em nós. Mas em essência, essa visão que nós temos de Cristo é a mesma que nós temos no céu, de forma muito mais plena. E lá tudo isso nos satisfará plenamente, a ponto de nós vamos precisar de toda a eternidade para sermos então saciados com a visão de Cristo. Nós somos chamados para abandonar o cansaço, para já anteciparmos de alguma forma a visão dessa glória de Cristo pela fé. Não é a causa disso, ou seja, de vivermos muitas vezes cansados com a glória de Cristo, o fato de sermos carnais ou não espirituais, tendo nossos pensamentos e afeições acostumados a nos entreter com outras coisas, pois essa é a principal causa da nossa falta de preparo e incapacidade para exercitar nossas mentes nos grandes mistérios do Evangelho. Justamente o fato de que muitas vezes nossos pensamentos estão acostumados a nos entreter com tantas outras coisas que não a glória de Cristo. E assim é conosco, além disso, porque não nos estimulamos com vigilância e diligência em atos contínuos de fé neste objeto consoado. É isso que mantém muitos de nós em nível tão baixo quanto os poderes de uma vida celestial e alegrias espirituais. Por isso nós não nos alegramos muitas vezes com as bênçãos que já nos estão reservadas, justamente porque estamos acostumados com a falta da visão de Cristo Jesus. E aí, terminando aí a argumentação do nosso livro, ele nos fala, por isso que a fé é uma graça assimiladora. Ela nos conforma ao seu objeto. Por que nós somos chamados a contemplar a Cristo Jesus? Porque essa é a única forma pela qual nós somos parecidos com Ele. É a única coisa que nos faz sermos como Ele é. E aí nós temos a citação de um outro autor, Thomas Watson, que diz: ela, a visão de Cristo pela fé, transforma a alma à imagem do objeto. Ela torna semelhante a Cristo. Jamais alguém olhou para Cristo como mulher de fé sem ser assemelhado a Ele. A pessoa deformada pode olhar para um objeto belo e não se transformar bela, mas a fé que contempla Cristo o transforma o homem e o transforma à sua semelhança. E ele continua dizendo: olhar para o Cristo ensanguentado faz o seu coração se sensibilizar. Olhar para o Cristo santo causa santidade de coração. Olhar para o Cristo humilde torna a alma humilde. Como o camaleão se transforma a cor que observa, assim a fé, ao olhar para Cristo, transforma o cristão à semelhança dele. E é por isso que nós somos chamados a contemplar a Cristo diariamente, para sermos diariamente parecidos com Ele. E o homem fala no mesmo sentido. Alguns homens falam muito sobre a imitação de Cristo e o seguimento de seu exemplo. E seria bom se pudéssemos ver mais disso realmente em ação. Mas nenhum homem jamais se tornará semelhante a Ele pela mera imitação de suas ações. Nós não vamos simplesmente olhar para Cristo e imitá-lo porque nós não temos forças para isso. O que então nos dá forças? Ele diz: aquela visão ou intuição da sua glória, que por si só é acompanhada por um poder transformador para transformá-los na mesma imagem. Apenas contemplando a Cristo Jesus, pela visão dessa glória, é que nós podemos ser transformados à imagem de Cristo. Por qual razão? Justamente porque esse é o grande objetivo da nossa alma. Nós queremos ver a Deus. Deus é o centro da esperança cristã. Muitas vezes a gente fala sobre esperança, sobre o final dos tempos, e tantas coisas talvez nos tragam curiosidade. De que forma vai ser o estado dos homens no céu? Que idade nós vamos ter? Será que eu vou reconhecer os meus parentes no céu? Como é que nós viveremos na Nova Jerusalém? Só que para nós todas essas coisas são secundárias à luz do fato de que Deus é o principal habitante da glória eterna. Apocalipse 21:3 fala que o grande benefício da Jerusalém celestial é que Deus estava lá, habitando com o seu povo. O que nós mais esperamos é o cumprimento do fim que nos é designado: desfrutarmos de Deus para sempre. Não é esse o supremo e principal nome? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aguardamos aquilo que é chamado de a visão beatífica, a visão dos bem-aventurados do céu. A realidade que já sentimos no rosto quando nós contemplamos a Cristo pela fé. Já antecipamos de alguma forma isso quando contemplamos a Cristo pela fé, mas aguardamos quando o veremos como Ele é. E há muitos textos na Bíblia que falam isso. Eu peço que os irmãos abram cada um texto dos que são apresentados aí. São 4 textos que falam sobre a visão beatífica. Alguém tem, por favor, 1 João 3:2, outra pessoa, Salmo 42:2, outro Apocalipse 22:4, e nós vamos terminar com 1 Coríntios 3:12.
nós o vemos como Ele é, a nossa transformação será completa. Seremos como Ele é, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando esse dia não chega, nós vamos sendo transformados à medida que nós vemos a Cristo pela fé. Salmo 42, 2. Minha alma tem sede de Deus, quando irei me verei perante a face de Deus? Esse é o anseio, o desejo do salmista, ver a Deus. Apocalipse 22, 4. Contemplarão a sua face e na sua flor está o nome dele. A esperança é contemplarmos a face daquele que veremos na glória. E por fim, 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora vemos parcialmente, como por um espelho, mas finalmente o veremos como Ele é. O veremos face a face. Então seremos plenamente transformados à sua própria imagem. Isso que é a visão beatífica, a visão dos bem-aventurados no céu, aquilo que nós aguardamos e de alguma forma antecipamos quando olhamos a Cristo pela fé no presente. Nós começamos a falar sobre isso. O que sucederá ao justo no dia do juízo? No dia do juízo, os justos serão recebidos no céu, onde serão plenamente para sempre libertados de todo pecado e miséria, cheios de gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos. Tudo isso, coisas muito boas. Mas o que é o mais importante? Especialmente na imediata visão e fruição de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os membros da igreja visível gozarão com Cristo em glória, na ressurreição e no dia do juízo. Imediata visão e fruição de Deus o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. O objetivo final da nossa vida. Owen fala sobre isso também. A contemplação da glória de Cristo é o maior privilégio do qual podemos ser participantes nesta vida. Nela estão o amanhecer do céu e as primícias da glória, porque a vida eterna é essa: conhecer o Pai e Jesus Cristo a quem Ele enviou. Observe que essa visão que nós temos são os primeiros frutos, as primícias de algo muito maior que está na vida, que é a visão beatífica no céu. E a menos que você o valorize, a menos que o considere como um privilégio, você não desfrutará. E aquilo que não é valorizado, de acordo com o seu valor, é desprezado. Não basta considerá-lo um privilégio, uma vantagem, mas deve ser valorizado acima de outras coisas, de acordo com sua grandeza e excelência. A visão da glória de Cristo é o próprio Deus sendo revelado a nós. E nesse sentido, não há nenhum privilégio ou vantagem que deva ser valorizado mais do que a própria glória de Cristo, pela natureza do próprio objeto. E ele disse que nenhum de nós desfrutará disso, porque o autor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. De modo que apenas sendo santos e conformados à imagem de Cristo, olhando para Ele, é que nós podemos ser santificados. Então, para nós concluirmos, nós vimos que o exercício principal da fé consiste em contemplar a Cristo diariamente, em torná-lo o centro da nossa reflexão e objeto da nossa meditação. Isso para nós é tanto um dever como um privilégio, e essa graça nos faz assimilarmos, recebermos o próprio Cristo e nos tornarmos parecidos com Ele. O nosso desejo então é que os bens deste mundo não ofusquem sua visão do bem supremo, e que você deseje sempre contemplá-lo por toda a eternidade. Ou em que diz a respeito disso? Aquele que imagina que estes deveres podem ser cumpridos, aquele que imagina que esses deveres podem ser cumpridos aceitavelmente, sem contemplar a Cristo pela fé, não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho, não conhece a fé da Igreja Católica. Sim, esta é a raiz onde brotam todos os outros deveres cristãos, a da qual crescem distinguidos das obras dos pagãos. E os irmãos se lembram, a gente já falou sobre o fato da Igreja Católica ser uma igreja universal, não uma igreja restrita a um lugar específico, mas nós professamos a fé católica à medida que nós professamos a fé dos apóstolos. E nesse sentido, a fé que os apóstolos nos legaram é justamente essa fé que nos leva a contemplar a Cristo, que nos faz recebê-lo para a vida cristã. Não é cristão aquele que não crê que a fé na pessoa de Cristo é fonte de toda a obediência evangélica, ou que não sabe que a fé diz respeito à revelação da glória de Deus nele. Contemplamos diariamente, diligentemente, a sabedoria, o amor, a graça, a bondade, a santidade e a justiça de Deus, revelando-se e manifestando nele. Consideramos suficientemente que a visão imediata desta glória no céu será nossa eterna bem-aventurança. A visão imperfeita que temos dela aqui aumenta os nossos desejos pela visão perfeita dele assim. É isso que nós devemos fazer. Nos dá o anseio de vermos a Deus eternamente, nos preparando como que nos antecipando para isso.
Até uma analogia que os autores costumam usar é que quando a gente está numa sala escura e nós recebemos a luz rapidamente, nós precisamos ficar meio ofuscados, né? Agora, se a gente está em um lugar escuro, a gente acende uma vela, depois acende outra vela, a gente vai se acostumando com isso. Essa é a ideia. Nós veremos a própria luz diante de nós, estamos olhando para o sol na eternidade. Mas nós precisamos ser preparados para isso, à medida que nós vamos observando essa luz pela fé em Cristo Jesus. Temos aqui algumas outras citações, mas elas só corroboram aquilo que nós já vimos. Eu queria só terminar com essa aqui. Esperamos, desejamos o mesmo estado de bem-aventurança. É a nossa visão atual da glória de Cristo que nos inicia nela. Se formos exercitados nela, até que tenhamos uma experiência de seu poder transformador em nossas almas. É isso que nós desejamos. Alguém tem alguma pergunta ou consideração sobre a lição, sobre aquilo que nós refletimos nesta manhã?